Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 6 de julho e eu vou trazer para vocês uma atualização semanal dos dados da Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. Então, primeiro eu quero começar com a análise da represagem da semana passada. Então, no vídeo do dia 30, a curva até o dia 29 estava aqui registrando 25.659 casos no estado. Hoje, no mesmo período, já está registrando aqui 30 mil casos redondo no mesmo período, ou seja, a gente teve uma represagem um pouco maior essa semana do que nas semanas anteriores, 17% e 4.300 casos que não tinham sido registrados. A represagem de 2 semanas continua na mesma faixa de 4%, 5%, foram 1.000 casos que demoraram até 2 semanas para entrar. Então a gente pode fazer aquele ajuste a partir da curva desse período. Aqui a gente está com 31.955 casos e a gente vai ajustar aqui para ter 15% a mais nesse dia e proporcionalmente com a represagem da semana passada. Então a gente chegou hoje com mais 15% a 35.561 casos, é uma estimativa, mas ela deve ser mais ou menos a realidade. Então a gente faz aqui a análise dos novos casos semanais. A gente viu uma coisa muito boa essa semana, mesmo supondo mais 15%, a gente ainda está abaixo do patamar da semana anterior. Não é nem exatamente o mesmo patamar. A semana passada a gente tinha registrado 6.300 novos casos, essa semana a gente provavelmente vai registrar aí na faixa de 5.600, não vai passar de 6.000 novos casos, ou seja, a aceleração que a gente vinha observando nas semanas anteriores, saindo aqui de 2.700 novos casos, depois 3.000, 3.600, 5.000, 6.300, agora deu uma baixada para 5.600, acho que não vai subir de 6.000. Então a gente tem aqui os novos casos por dia. O dia com maior registro foi dia 26 de junho, com mais de 1.000 novos casos. Ontem a gente tinha registrado 291 novos casos, mas é domingo, sempre se registra menos casos no domingo. E aqui a gente vê as médias semanais e aí a gente vê claramente que estava tendo uma aceleração e agora a aceleração não continuou, ela deu uma diminuída da semana anterior para essa semana. Então vamos ver o que isso significa. Eu estou achando que isso já é consequência das bandeiras vermelhas que tem aparecido muito aqui no nosso estado. Talvez a conscientização popular, a adesão ao isolamento social esteja maior. Acho que é isso daí que está gerando essa queda aqui na média semanal da semana anterior para essa semana. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Se isso daqui se mantiver, se tiver uma nova queda aqui, isso daqui vai ter sido um pico. Provavelmente não ainda o pico, mas um primeiro pico que acontece porque a gente aumentou o isolamento social. E depois pode vir uma segunda onda, a gente tem que dar uma olhada. Mas vamos lá, a gente pode continuar aqui a análise observando que hoje a gente já está com quase 27 mil pacientes recuperados, ou seja, a grande maioria dos pacientes de Covid-19 se recuperam. A gente está com 8.000 casos ativos aqui apenas hoje e os óbitos, a gente chegou a 727 óbitos e a nossa taxa de letalidade está em 2%, que é a taxa de letalidade estadual, né? Isso daqui a gente já está há muito tempo nessa faixa, entre 2% e 2,1%, então nenhuma novidade. A notícia boa é que os óbitos também deram uma pequena diminuída da semana anterior para essa semana. Eu diria que aqui não dá para ver uma diminuição, dá para ver que se manteve num patamar, no mesmo patamar das 3 últimas semanas, que é uma boa notícia. Embora as UTIs estejam bem lotadas aí no estado, os óbitos ainda não estão aumentando. Aqui em Porto Alegre, eu falei no vídeo de sexta, aqui sim os óbitos estão aumentando, a nossa taxa de letalidade na capital chegou a 3% ontem, e então aqui a situação está um pouquinho mais preocupante, mas na média estadual a taxa de letalidade continua no mesmo patamar de sempre e está muito bom. Então vamos dar uma olhada nos testes realizados. Esses daqui são os dados da semana passada e agora a gente atualiza com os testes dessa semana. Então o que a gente observa? A gente observa que essa semana continuou se fazendo muito mais teste rápido do que teste
PCR, isso daqui tinha que se inverter, a gente tinha que começar a fazer mais PCR do que teste rápido, e a positividade do PCR continua alta, o que é ruim. A gente tinha que baixar a positividade dos testes PCR, isso daqui significaria que a gente estaria procurando mais pacientes infecciosos, isso daqui a gente está procurando pacientes que já se infectaram. Mas a positividade até que está ótima aqui dos testes rápidos. 10,9% é uma boa taxa de positividade, mas ia ser melhor se a gente tivesse essa taxa de positividade aqui nos PCRs. Mas vamos lá, dar uma olhada aqui no modelo de distanciamento controlado essa semana. Olha só como ficou vermelho o estado, são 9 ou 10 regiões aqui que obtiveram a bandeira vermelha antes do recurso. E só para deixar bem claro, pessoal, esses recursos, eles não têm muito a ver com fatores muito científicos, eles são uma coisa mais um ajuste caso a caso, né? Então só para deixar isso bem claro. Então os dados aqui, o que a gente percebe aqui? A gente percebe que o estado ainda está com a mesma quantidade de leitos livres da semana anterior, então esse quesito aqui todo mundo recebeu bandeira amarela, o que deu uma aliviada nas notas. Esse quesito aqui, o número de leitos livres, em comparação com o número de pacientes em UTI, o estado não está tão bom, recebeu bandeira vermelha. Isso daqui indica que o sistema estadual começou a sobrecarregar um pouquinho. Mas agora a gente pode dar uma olhada nos critérios mais individuais e o que a gente vê? Toda a região metropolitana em bandeira vermelha. Aqui da região norte também, toda a região norte em bandeira vermelha. Da região sul, a região de Pelotas, que também tem Rio Grande, está com bandeira vermelha. Aliás, Rio Grande se autodeclarou bandeira preta porque a situação lá está calamitosa do sistema de saúde. A cidade de Rio Grande está com bandeira preta, embora a região esteja com bandeira vermelha. E na região da Serra, Caxias também recebeu bandeira vermelha. E aqui a gente pode observar que esse quesito aqui foi o pior quesito para quase todas as regiões, né? Número de pacientes confirmados em comparação com a semana de hoje e com a semana anterior. Ou seja, está aumentando muito o número de pacientes confirmados em leitos de UTI. Bem, pessoal, acho que era mais ou menos isso que eu tinha para comentar. Essas próximas semanas agora elas vão ser fundamentais no combate à Covid-19. A gente está com a região sul aqui e o Rio Grande do Sul fortemente também como o epicentro da pandemia agora no Brasil. É o lugar onde mais estão se registrando novos casos, onde a pandemia mais está crescendo, mas o número de óbitos ainda está baixo, e se a gente quiser manter o número de óbitos baixo, a gente tem que proteger o sistema de saúde. Como é que a gente protege o sistema de saúde? Com isolamento social, ficando em casa. Então quem puder ficar em casa, fica em casa. E quem for para a rua, usa a máscara, se conscientiza e te protege, porque assim tu protege a sociedade inteira, tá, gente? Então, qualquer comentário, qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.